Olá! Sejam bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Esse aqui é especialmente para você, ô curioso. Que isso aí? Você mandou pra gente um monte de artigos, todos falando sobre o que rola no nosso cérebro quando a gente leva o corpo ao limite. Sabe, tipo, quando você corre uma maratona. E a gente mergulhou de cabeça nesses artigos para trazer para você as descobertas mais incríveis e que fazem pensar. É verdade. Se prepare, porque o que a gente encontrou é de explodir a cabeça, literalmente. A gente vai desvendar umas pesquisas e elas sugerem uma coisa que pode parecer meio assustadora no começo. É que durante exercícios muito intensos, tipo de resistência, seu cérebro pode começar, se alimentar de si mesmo para ter energia. No meu próprio cérebro. Essa manchete é de parar o trânsito, né? Mas calma, não é tão apavorante quanto parece, né? Não, não, não. As fontes que a gente estudou deixam claro que esses efeitos são, tipo, passageiros, sabe? Exato. Então, vamos mergulhar de cabeça nos detalhes. Como, por que isso acontece? E, principalmente, o que isso significa para você e para nossa compreensão do cérebro, né? Vamos explorar essa substância chamada mielina, as reservas de energia do corpo, e até a relação disso com doenças como a esclerose múltipla. Isso aí. Então, para começar, vamos direto ao ponto que mais impressiona. A ideia do cérebro se autoconsumindo durante uma maratona. Os estudos mais recentes mostram que o corpo pode usar o próprio cérebro como combustível durante uma corrida de 42,1 quilômetros. O fascinante aqui é entender o mecanismo. A pesquisa aponta que em momentos de muita demanda de energia, sabe quando as reservas de carboidratos do corpo, glicogênio, acabam, o cérebro pode começar a usar a mielina como fonte de energia. E a mielina, como a gente sabe, é aquela substância gordurosa que protege os nossos neurônios. É isso aí. A mielina, a gente sempre ouve falar que ela é um isolante para os neurônios, que ajuda na transmissão dos impulsos elétricos, né? Mas parece que a função dela vai além disso. Esse estudo publicado na Nature Metabolism sugere que ela também pode ser uma reserva de energia para o cérebro, em situações extremas. Exatamente. E quem descobriu isso foram os pesquisadores da UPV, Hayao Seshi Biomaguni e Gaspar Biscaia. Isso. E o que eles observaram nos maratonistas é bem revelador. Depois da maratona, eles viram uma diminuição nos níveis de mielina em algumas áreas do cérebro dos atletas. É como se, sob estresse extremo, o cérebro tivesse uma maneira temporária e irreversível de encontrar combustível. E a tecnologia foi fundamental para visualizar essas mudanças, né? Eles usaram ressonância magnética, a famosa RM, para analisar o cérebro dos corredores em 3 momentos. 48 horas antes da maratona, 2 semanas depois e 2 meses depois da prova. E através dessas imagens, eles analisaram o que eles chamam de água de mielina, que serve como um indicador da quantidade de mielina no cérebro. O que eles viram foi uma redução no conteúdo de mielina em 12 áreas da substância branca do cérebro. 12 áreas. E essas áreas estão ligadas a funções importantes, como a coordenação motora, a integração sensorial e emocional. Sim. O professor Carlos Matucci, da UPV-EDU, explicou isso. Então a gente pode imaginar que, logo após uma maratona, a precisão dos movimentos, a forma como a gente processa as emoções, tudo isso pode estar, temporariamente alterado. Exato. Mas a história não acaba por aí. A parte boa vem depois. Os exames feitos 2 semanas depois da maratona mostraram que a concentração de mielina já tinha aumentado bastante, embora não tivesse totalmente nos níveis de antes da corrida. O Pedro Ramos Cabrer, do Instituto Biomagônia, falou sobre isso. E a boa notícia é que, depois de 2 meses, os níveis de mielina estavam completamente normalizados. Voltaram aos níveis de antes da maratona. E essa rápida recuperação é um dos pontos mais importantes do estudo. É como se o cérebro tivesse essa capacidade incrível de se reparar, mesmo depois de um esforço tão grande. Com certeza. E essa recuperação rápida da mielina abre portas para a gente entender e, quem sabe, até tratar doenças como a esclerose múltipla. O interessante aqui é que, entendendo como o cérebro repara a mielina tão bem em atletas, a gente pode encontrar pistas para ajudar pacientes com EM, onde essa reparação não acontece direito. É incrível pensar nisso. Na esclerose múltipla, a perda de mielina causa danos e degeneração. E a equipe de pesquisa espera que essa descoberta ajude a desenvolver tratamentos que promovam essa reparação da mielina em pacientes com EM. Sim, essa descoberta sugere um novo tipo de neuroplasticidade. Eles chamam de plasticidade metabólica da mielina. A ideia é que o cérebro pode usar a própria gordura, a mielina, como combustível quando a glicose está baixa durante um esforço físico intenso e prolongado. É como se o cérebro tivesse um plano B de energia. Um plano B metabólico. Uma espécie de rede de segurança para garantir que o cérebro continue funcionando, mesmo em condições extremas. Exatamente. Isso desafia a ideia antiga de que o cérebro não
queimava a gordura para ter energia. E o mais legal é que essa descoberta em humanos se alinha com estudos recentes feitos em ratos, o que reforça a ideia de que esse mecanismo é importante para a sobrevivência em situações extremas. E os estudos também observaram efeitos cognitivos logo após a maratona, né? Se o cérebro está usando a mielina como combustível, isso deve ter algum impacto. Sim, pesquisas mostram que os corredores têm reações mais lentas e um desempenho pior em testes de memória logo após a corrida. Mas, assim como a mielina se recupera, a função cerebral também volta ao normal rapidinho com descanso. É como se o cérebro precisasse recarregar as baterias. Faz sentido. Yeah. O corpo todo está exausto, o cérebro também precisa se recuperar, e as fontes mencionam uma perspectiva evolutiva para essa capacidade do cérebro de usar a mielina como reserva. Por que essa capacidade teria surgido na nossa evolução? É uma ideia interessante. A mielina é mais concentrada nas partes mais novas do cérebro humano, em termos evolutivos. Isso sugere que essa reserva de gordura pode ter sido crucial para o sucesso da nossa espécie. Talvez tenha nos permitido fazer atividades que exigem muito do corpo, como caçar por longas distâncias, mantendo o cérebro funcionando. Imagine nossos ancestrais correndo atrás de uma presa por horas. Essa reserva de mielina podia ser vital para manter o foco, a capacidade de tomar decisões. Muito interessante pensar que essa autofagia cerebral, mesmo que temporária, pode ter sido importante na nossa evolução. Mas saindo um pouco das maratonas, as fontes também exploram os efeitos da corrida no nosso cérebro de um modo geral, né? Nem todo mundo corre maratonas, mas muita gente corre. Sim, a neurociência está cada vez mais interessada nos impactos positivos da corrida no cérebro. Estudos mostram que correr pode melhorar o foco, diminuir o estresse e até melhorar o humor. E aqui a gente não está falando de esforços extremos, mas da corrida como parte de um estilo de vida saudável. É verdade, a gente sempre ouve falar dos benefícios da atividade física para a mente, mas é legal ver a ciência explicando esses efeitos. E parece que a intensidade faz diferença, né? As fontes mencionam que corridas moderadas trazem benefícios reais. Já as ultramaratonas podem ter outros efeitos, como a redução temporária da massa cinzenta, que foi observada na Trans-Europe Foot Race. Parece que existe um ponto ideal para colher os benefícios da corrida para o cérebro. Sim, o extremo pode causar alterações mais drásticas, enquanto a corrida moderada parece ser ótima para melhorar as funções cognitivas. Um estudo de 2018 da West Michigan University mostrou que correr mais rápido melhora o limiar da frequência de cintilação cortical. É a velocidade com que seu cérebro processa informações visuais. Um limiar mais alto significa que seu cérebro é mais ágil. Interessante. Como se a corrida aumentasse a velocidade do nosso cérebro. E teve também aqueles estudos da Lithuanian Sports University e da Nottingham Trent University que mostraram que a corrida intervalada melhora a função executiva, que é a capacidade de focar a atenção, ignorar distrações, alternar entre tarefas, resolver problemas. E o mais legal é que essas melhoras foram observadas depois de poucos minutos de corrida intervalada e se acumularam ao longo de algumas semanas de treino. Os resultados foram bem consistentes, mostraram ganhos nessas funções cognitivas com a corrida intervalada, e as pesquisas com imagens cerebrais, lideradas pelo David Raichlen, na Universidade do Arizona, complementam essas descobertas. Como assim? O que eles viram no cérebro dos corredores? Eles compararam a atividade cerebral de corredores experientes com de não corredores, em repouso, e viram um aumento na atividade coordenada em áreas frontais do cérebro, áreas ligadas às funções executivas e à memória de trabalho. Isso sugere que corredores podem ter uma maior ativação dessas áreas, mesmo em repouso. É como se o cérebro dos corredores estivesse mais afiado nessas funções. Faz sentido. É como se o cérebro dos corredores estivesse mais ativo nessas áreas. E eles viram mais alguma coisa. Sim, eles também observaram uma redução na atividade da rede de modo padrão. Essa rede é um conjunto de áreas do cérebro que ficam mais ativas quando a gente está divagando, pensando em coisas aleatórias, remoendo o passado. Uma atividade muito alta nessa rede tem sido associada à depressão. Então, a corrida parece ajudar a acalmar essa parte do cérebro. Nossa, que interessante. Então, correr pode ajudar a acalmar essa parte do cérebro que nos leva a devaneios e preocupações. É quase como uma meditação em movimento. Exatamente. Isso levou os pesquisadores a pensar que correr pode ser uma forma de mindfulness em movimento. As tomografias cerebrais sugerem que tanto a meditação quanto a corrida podem ter efeitos parecidos no cérebro, ativando as funções executivas e diminuindo a atividade da rede de modo padrão. Quando você corre, você está presente no momento, consciente da sua respiração, do seu corpo, elementos-chave da prática de mindfulness. Faz todo sentido. Quando a gente corre, estamos focados no presente, na respiração, nas sensações do corpo.
que são elementos-chave do mindfulness. Então, talvez correr seja uma forma mais fácil de ter alguns dos benefícios da atenção plena. Sem dúvida. E essa conexão entre corrida e bem-estar mental também acontece em um nível químico. Pesquisas do Instituto Karolinska, na Suécia, mostram que a corrida pode neutralizar uma via biológica importante do estresse. Como assim? Quando a gente está estressado, o fígado converte o triptofano, um aminoácido, em quinorenina. Essa quinorenina pode chegar ao cérebro e o acúmulo dela tem sido associado à depressão e à ansiedade. Mas o exercício físico, como a corrida, aumenta os níveis de uma enzima nos músculos, chamada quinorenina aminotransferase. Essa enzima quebra a quinorenina em ácido quinurênico, que não consegue atravessar a barreira hematoencefálica e chegar no cérebro. Então, quando corremos, nossos músculos ajudam a limpar a corrente sanguínea de uma substância que pode ser prejudicial. É como se os músculos fossem um filtro para os hormônios do estresse. Incrível. E a gente não pode deixar de falar da euforia do corredor, né? Aquela sensação boa que muita gente sente depois de correr. A famosa runner's high. Por muito tempo, acreditou-se que ela era causada pelo aumento da beta-endorfina, que tem efeitos parecidos com os de opioides. Mas tinha um problema. A beta-endorfina não atravessa a barreira hematoencefálica facilmente. Então, como ela causaria essa sensação no cérebro? De verdade, se ela não chega no cérebro, como ela causa euforia. Mas em 2008, neurocientistas alemães usaram imagens cerebrais e mostraram que, em corredores experientes, os níveis de beta-endorfina aumentam no cérebro depois de umas 2 horas de corrida. E esse aumento nos níveis de endorfina no cérebro se correlacionou com a euforia relatada pelos corredores. Então parece que, em corridas mais longas, a endorfina chega ao cérebro. Mistério resolvido. Mas a endorfina não é a única substância envolvida nessa sensação de bem-estar, né? Não, os endocannabinoides, que são substâncias produzidas pelo nosso corpo e que se parecem com os compostos da cannabis, também têm um papel importante. Os níveis de endocannabinoides no sangue aumentam depois de uns 30 minutos de corrida moderada. E estudos em laboratório com ratos mostraram que esses endocannabinoides, produzidos pela corrida, reduzem a ansiedade e a percepção da dor. É bem provável que um mecanismo parecido aconteça em nós, humanos. Então, mesmo que a gente não sinta aquela euforia intensa, a corrida libera substâncias no corpo que promovem bem-estar. Exato. E como a gente viu, a ciência por trás da corrida e do nosso cérebro mostra uma capacidade incrível de adaptação e resiliência. A ideia de que o cérebro usa as próprias reservas de mielina em um esforço extremo e depois se recupera tão bem é impressionante. E além disso, a corrida regular oferece vários benefícios cognitivos e emocionais, desde a melhora do foco até a redução do estresse. Isso aí. E para você, curioso, essa imersão na ciência da corrida te dá uma compreensão maior da sua própria biologia e, quem sabe, até te incentiva a calçar os tênis e sair para correr. É incrível pensar que algo tão simples como correr pode ter efeitos tão profundos no corpo e na mente. E isso nos faz pensar. Se o nosso cérebro se adapta tanto ao estresse físico, o que mais a gente pode desbloquear com desafios mentais e emocionais? A resiliência dos maratonistas pode ser uma metáfora para a capacidade do cérebro de lidar com várias situações. Algo para você pensar na sua jornada de aprendizado. É isso aí. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.